Bom, Claudinha, aqui a gente passou o risco, eu trouxe o risco para as meninas, vou deixar com a produção, tem toda a relação de cores que eu usei. E aí eu passei o risco primeiro no papel manteiga, né? Ou qualquer papel transparente que você tiver em casa. Uma dica, eu não tenho carbono mancha. Eu pego o papel manteiga, passo o meu risco bonitinho. Atrás, com o próprio lápis que eu fiz o risco, eu faço um esfumaçado. Quando eu colocar aqui em cima, só de fazer o decalque vai sair do outro lado. Entendi. Então, se você tá com uma dificuldade de encontrar o carbono, é só fazer esse trabalho, passa pra cá, da mesma forma como se tivesse um carbono. Quando a gente era criança, tinha um caderno que a gente fazia isso. Você lembra? Copia gráfico. Você lembra disso? É verdade. Isso ajuda pra caramba, né? Olha aí a gente trazendo as sabedorias da gente. E aí, eu vou começar por esse do meio, porque ele é o que tem mais algumas dicas pra gente passar. Os outros dois estão mais tranquilos, esse eu já trouxe pintadinho, porque a gente precisa dele seco. Então, vamos começar por esse aqui. Amarelo ouro, eu vou preenchendo todinho, assim, bem facinho. Não preciso passar em cima do risco que eu fiz com o lápis, tá? Posso passar aqui em volta, ó, por dentro. Mas aqui em cima desse risco não tem necessidade. Então, eu vou passando aqui, ó. Aí a gente percebe, por exemplo, aqui desse lado, a gente tem uma asa, certo? E aí a gente vai fazer uma sombra para que essa asa apareça. Eu não vou esperar completar todo de amarelo para fazer essa sombra. A gente precisa dele ainda molhadinho. Então eu peguei um pouquinho só, do nosso cenoura, e aí eu tô passando aqui fora, ó. Podia ser laranja? Pode. Pode ser uma gotinha de vermelho? Pode também. É só a gente dosar devagarzinho, ó, aproveitando que o paninho tá molhado. E venho aqui e faço o sombreadinho dessa asinha, ó. E aproveito que tá molhadinho. Esse desenho é bem simplesinho, porque a ideia é a gente convidar a galera para começar a pintar. E fazer de 2020 um 2020 diferente, né? Que a gente possa ganhar um dinheirinho em cima disso aqui também. Nova década, né? Mudou a década. Não é? Olha que legal. Muito importante. E as possibilidades junto com ela, né? Você desenhou a mão livre, o passarinho? Eu desenhei a mão livre, mas quem não tem essa habilidade pode pegar o risco lá no site do Vitrine, depois passa com carbono, é bem facinho de fazer, bem simplesinho. Fica pra gente, no caso, vai ficar na página, né, meninas? No Facebook do Vida com Arte. Ah, show de bola. Quem não achar no dia, gente, não tem álbuns como a gente tem no nosso Face? Você não tem lá na sua página no Face álbuns com fotos da sua família e tal? Então, nos álbuns tem tudo quanto é moldes e riscos já ensinados aqui. Olha que legal. A gente acha tudo lá. De repente tem até os meus antigos, olha. Sim, com que legal. certeza. E aí, ó, a gente mistura, como a nossa amiga disse, dá uma reboladinha, ó. Faz esse sombreadinho e aproveita que tá tudo molhadinho lá, faz a luz de branco, ó. Vou fazer uma luzinha e vou entrando com a luz, com esse reboladinho a gente vai misturando. O tecido, quando é de algodão e um pincel de cerda firme, ele auxilia que ele entre, que ele se misture, né? Então fica bem facinho de fazer, ó. E isso eu vou fazendo todo o passarinho. Enquanto eu vou completando aqui, Claudinha, posso mandar beijo? Deve. Eu não vou aguentar, sou beijoqueira. Eu quero mandar um beijo para as duas vovós do ano, como você disse, né? O Gael chegou aí, as vovós estão babonas, então um grande beijo para minha sogra, para minha mãe, que são as vovós do ano. E um beijo também para duas amigas que eu conheci esses dias, eu tô dando uma chance para elas, sabe? Eu conheci elas com 16 anos, foi ontem. Então, tô dando uma chance para elas, né? A Tânia e a Fabiana, que são pessoas que eu reencontrei na minha vida e foi um grato reencontro. Então, que gostaria de mandar um beijo. Sensacional. Deu para dar uma secadinha em tudo? Deu para dar uma secadinha aqui no nosso passarinho. Tá. Aí eu vou falar rapidinho sobre essa dica aqui, que eu tenho uma outra dica sobre o preto e o pincel filete, que as meninas têm muita dúvida a respeito disso. Então aqui, ó, a gente vai só completar o olhinho do nosso amigo aqui de branco, mesmo que fique assim um pouquinho laranja, porque você estava usando o mesmo pincel, não tem problema, o tom sobre tom lá da nossa amiga também serve aqui. Olha que legal. E aí a gente vai, ó, passa o branquinho. Uma dica bem legal é a gente fazer todo o fundo do desenho, no caso dos passarinhos, e esperar secar. Porque muita gente tem muita dificuldade com o pincel filete, né? E aí, mas borra, minha mão é pesada. Então a gente tem duas dicas para fazer aqui.
Depois do desenho todo seco, aqui a gente pinta de vermelhinho, todo vermelhinho. E aqui esse passarinho a gente vai usar o verde oliva com luzes de branco. Só isso, igual a gente fez aqui. A luz seca. Luz branca. Não, pode ser molhado. Pode ser molhada. Porque aí eu faço todo o trabalho com as cores que eu preciso fazer. E por último, eu deixo só para fazer o preto. Aí o seu trabalho já está mais seco, você pode apoiar a mão onde você quiser sem borrar, sem problema nenhum. Tá. O interessante da gente fazer com o pincel filete é que vai ficar mais fininho. Porém, aqui, quem não tem essa habilidade com o pincel fininho, pode colocar com a caneta de tecido. Também, não, Também, Tânia? fica Boa. mais fácil, ó. E aqui a gente usa a ponta do pincel como se fosse um lápis, ó. A gente não aperta, usa só a cerda. Bem delicadinho. E vai, ó. A pessoa treme porque fica nervosa de ver a Cláudia de novo, que tava morrendo de saudade. Mas, em casa, a gente não precisa tremer, tá bom? Que a gente tá apoiado aqui, fica mais fácil, seu trabalho já tá seco. Ó, o pulso apoiado e ela vai... Essa leveza de estar pegando um lápis, então o traço sai mais fino, mais difícil de borrar. Gostei, Tânia. E o mais legal é você passar ele inteiro. Acabou a tinta? Volta. Não faz assim, ó, picadinho, porque senão não vai ficar legal. Então você vem, ó, de uma vez. Aí, se precisar, acabou a tinta, volta no mesmo caminho. Perfeito. Tá vendo? Uma outra dica, quando a gente fazer todo o contorno, faz a bolinha do olho, pode ser com a ponta do pincel ou com o bumbum do pincel também. A gente vem aqui, ó, igual o olhinho da galinha lá da nossa amiga, ó. E faz. Então, vou contornar todo o desenho, inclusive o fio de varal aqui. Uma outra dica importante é a questão da frase. É legal a gente colocar frases de motivação, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa colocar sempre a mostra para a gente lembrar das coisas. Então, sorri, a vida voa. Quando você tem uma letra bacana, legal, coloca, pode escrever com lápis e fazer o contorno igual a gente fez o contorno aqui em cima. Se você está inseguro em relação à sua letra, pega um stencil. Coloca um stencil. Tem stencils só de letras. Então, você coloca letra por letra e forma a frase, certo? Então, quando você tem alguma dificuldade para fazer direto com o pincel, pode passar com lápis e contornar. Ah, minha letra tá incrível, show de bola, tô super segura. Vai direto com a tinta, não precisa, né, escrever antes, enfim. Procura a frase de motivação, minha gente. A gente está precisando disso. Excelente. E sorria, a vida voa, sorria, porque a gente não pode viver só se lamentando. A gente tem que alimentar a nossa alma de coisas boas para que a gente possa colocar também no nosso trabalho. Uma pergunta, por exemplo, que eu já tinha aprendido com você. A luz seca é quando a pintura já está bem sequinha e você entra com o branco. Aí você passa o pincelzinho rebolando assim só um pouquinho. Mas hoje aqui no caso você trabalhou com a luz branca, com a cor branca, juntamente com o amarelo e o laranja, é isso? Tudo molhadinho para ficar mais prático da gente fazer. Quando que eu uso essa luz? Com ela úmido sobre úmido ou a luz branca sobre o seco? Quando eu quero reforçar mais o branco, a gente coloca ele molhadinho mesmo. Quando eu quero fazer um efeito mais esfumaçado, aí eu vou com ele mais seco. Por exemplo, se eu tivesse agora aqui, ó, fazendo uma luz seca, a gente pode passar um pouquinho aqui para tirar o excesso, eu podia vir aqui, ó, com uma luz sequinha e eu ia fazer um efeito só esfumaçadinho, tá vendo? Mas quando a gente coloca com a tinta molhada, ele vai ficar um pouco mais forte, vai ficar mais vivo, entendeu? Então, quando eu quero só um detalhezinho, luz seca. Quando eu quero mais forte, molhado. Tá.